Bom, graça e paz para todos. Nós começamos hoje, né, a 15ª aula da especialização em escatologia. E nós vamos falar hoje, né, da questão do mesotribulacionista ou MID. O mesotribulacionista, né, está intermediário entre o pré-tribulacionista e o pós-tribulacionista que nós falamos nas aulas anteriores. Lembrar aqui para os alunos também que vai ter uma prova para poder estar recebendo um certificado. Eu vou estar enviando depois essa prova, que vai estar valendo, né, avaliação de 70 para passar. Se não conseguir, tem uma prova final. Mas nós vamos estar enviando para os alunos até sábado que vem. Paz, André? Estou acabando de falar aqui, André. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou acabando de falar aqui sobre a prova, né, que nós vamos estar dando aqui até sábado que vem. Então, vamos estar dando para os alunos. Aí os alunos vão me entregando a prova e assim que estiver entregando a prova, tiver certo, né? O acerto com o concurso e tiver tirado pelo menos 70% de acerto na prova, a gente vai estar dando um certificado. Quem não conseguir, vai fazer de novo, até conseguir. Vai ser de... A pessoa vai poder consultar. Então, não vai ser uma prova tão fácil. Vou te perguntar de tudo, porque a pessoa vai ter acesso às aulas. Então, se ela pesquisar nas aulas, realmente estudar, vai conseguir responder. Se não responder, porque não vai estudar, porque vai ter acesso direto. A prova vai ser para ser feita em casa, vai ser direto acesso para poder responder as perguntas. Então, nas aulas vai ter a resposta de toda pergunta que for ser feita aqui no curso. Ok. Tranquilo aí, André? Deu a caída aí? Não, eu tô te ouvindo. Ah, então tá ok. Então, veja bem, nós vamos falar hoje sobre o mesotribulacionista. E sábado que vem, na semana, eu já vou mandar a prova lá para o Facebook, né? Vou mandar para você por e-mail. Pode mandar pelo WhatsApp ou não, ou pelo Facebook, né? Vou mandar pelo e-mail lá a prova com as perguntas. Aí a pessoa pode ser de acordo com a pessoa, pode consultar. Então, consultando, então as perguntas não vai ser tão fácil, porque vai ser de consulta. E a partir do momento que ele acertou 70%, a gente viu que ele está com conhecimento bom da área. E lembrando que vai ser a última aula, na sábado que vem, dessa primeira parte da especialização. Já tem um certificado. Quem quiser o certificado da parte 2, nós vamos estudar sobre o livro de Daniel e Apocalipse, que são os principais livros que tratam sobre esses assuntos. Ou seja, a definição de escola, tudo está nesses dois livros. Então, são o mais importante. Tem outros, a Bíblia toda fala sobre escatologia, mas os dois livros em específico é a base do pensamento escatológico da questão da escatologia. Então, entender o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, é importante para você dominar esse assunto, porque todas as escolas, o jeito que vê esse livro, forma os seus pensamentos. Então, vamos lá. Mesotribulacionista. Ele está intermediário entre o pré e o pós-tribulacionista. Ele pega algumas ideias do pré e algumas ideias do pós-tribulacionista. Na verdade, ele pega até mais do pós-tribulacionista a ideia do que do pré. Mas, no tempo, ele fica no meio do arrebatamento. Acontece no meio da tribulação. Então, ele vai usar um pouco de escola literária, muito usado pelo pré, mas vai usar muito alegorismo da escola alegórica para poder firmar a ideia da metade da tribulação. Então, mesotribulacionista, arrebatamento no meio, como nós estamos vendo aqui. Vou pegar certinho aqui para mostrar. Aqui está a tribulação. Eles também acreditam literalmente na profecia de Daniel da última semana de 7 anos. Então, a partir daí, sabe-se exatamente o momento da vinda do arrebatamento da igreja. Sabe o dia e a hora. Só contar os anos, que é um problema já para eles. Sabe o dia e a hora exato do arrebatamento, o dia e a hora exato ali. Então, eles vão ter que atacar algumas doutrinas do pré, como faz o pós. Então, vai ter 3 anos e meio, os 3 primeiros anos e meio da questão dos 7 anos, vai acontecer, depois de 3 anos e meio, o arrebatamento da igreja. Então, nesse sentido, eles vão defender a ideia que a igreja não vai sofrer a ira de Deus. Então, eles reconhecem que a grande tribulação é a ira de Deus sendo derramada. Porém, a grande tribulação para eles mesmos começa 3 anos e meio depois que a igreja foi arrebatada. Então, primeiro a igreja vai receber uma perseguição, então passa nesse sentido da tribulação, do anticristo. Mas a ira de Deus só começa a ser derramada 3 anos e meio depois. Depois que soar a última trombeta, que é outro problema para eles, que vamos falar daqui a pouco. Então, vamos ver então a ideia.
Então, gira em torno, nós já percebemos aqui pelas escolas, que a questão das 70 semanas de Daniel, ela é discutida entre as escolas. É importante, então, eu já falei sobre 70 semanas, nós vamos aqui apenas só dar uma pincelada aqui, recordando algumas coisinhas, para entender, então, que isso é um ponto fundamental. Nas previsões das 70 semanas, temos a chave cronológica indispensável para todas as profecias do Novo Testamento. Então, veja bem, dentro dessa 70 semana, existe uma discussão sobre toda a doutrina do Novo Testamento. Inclusive, nas profecias, é dado muito números. A ideia é, esses números são figurados e representam o quê ou é literal? Daí as escolas de interpretação vão entrar. Por exemplo, é citado tanto em Daniel como em Apocalipse um número de 1.260 dias, ou 42 meses, que dá 3 anos e meio. Então, nós vamos estar revendo isso aí. Calendário bíblico, relembrando, nós já falamos isso aí, mas vou só relembrar. O calendário profético bíblico, ele é tratado com 30 dias. Aqui você percebe isso na questão do próprio texto bíblico mostrando isso. Por exemplo, a profecia do dilúvio. É falado aqui no texto que foi 5 meses. Então, em Gênesis 7, 11 e 8, 4, tem os 5 meses, tempo do dilúvio. E em Gênesis 7, 24 e 8, 3, a sua quantidade em dias é 150 dias. Então, a própria Bíblia diz ali 5 meses e depois dá em dias, 150 dias. Então, na questão aqui, é resumido que o calendário judaico, o ano é contado diferente do ano do calendário solar. Nós já falamos sobre isso, então não vou voltar a explicar, mas dá 360 dias profético aqui para eles. Isso vai ser usado em Apocalipse 12, 6 e 13, 5, a expressão dos 1.260 dias. Equivale a 42 meses. Ou seja, 3 anos e meio no calendário lunar, de 30 dias o mês. Porque, olha bem, no calendário lunar, o dia é contado com 30. 3 anos e meio dá exatamente 1.260 dias. 7 anos daria, então, ali 2.520 dias. Então, quantidade de dias de 70 semanas. 7 vezes 360 dias, que dá 1.220 dias. Dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, daria, então, 1.260 dias. Ou seja, 7 anos multiplicar por 360 dias ao ano, daria 1.220 dias. 7 anos. Como é dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, o livro de Daniel divide a última semana em 2 períodos, né, de 3 anos e meio, a metade da semana, que daria, então, 2 períodos de 1.260 dias, ou 42 meses, que é 3 anos e meio também. Apocalipse 11, 2, 3, dá esse número. Olha bem o que diz o texto. E deixa o átrio que está fora do templo, e não ameaças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, quanto tempo vai pisar? 3 anos e meio a cidade santa. E farei poder as minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, vestido de saco. Então, olha bem, falou em meses, 42 meses, e depois fala em dias também, profético. Para não ter dúvida, pôs em mês. Que mesmo solar, 42 meses seria 3 anos e meio. E pôs em dia profético, 1.260 dias. Então, você percebe aqui que a data é colocada. Quem lê isso aqui literalmente, usando a metodologia, né, da hermenêutica literária, então vai ser 7 anos literal. Agora, quem vai não ler literal vai ter que alegorizar esses números aí. 70 semanas, então, dividido em 7 semanas, 49 anos, reconstrução de Jerusalém, como diz aqui o gráfico, vou mostrar na seta aqui, essa primeira parte, 7 semanas. 62 semanas, 434 anos profético. Perseguições angústia de Israel com o silêncio de Deus. Intervalo, tempo indeterminado. Então, tem um intervalo, segundo essa visão, um intervalo. E a última semana ficou para o final dos tempos, dividido em 2 períodos, de 3 anos e meio. Vai ter uma aliança no começo da semana, segundo Daniel, né? Vai ter essa aliança, 9. Daniel 9 vai falar sobre isso. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, vai ser quebrado. Aí começa a grande tribulação na visão do mid-tribulacionista, ou do meso-tribulacionistas. Então, semanas de Daniel,
2 vezes 3 anos e meio. Então, que é igual a 2 vezes 1.260 dias. Vamos ver isso aí em texto. Em Apocalipse 11, 3 e 12, 6 faz essa menção de 1.260 dias. Em Apocalipse 11, 2 e 13, 5 são mencionados 42 meses, que multiplicado por 30 dias de mês resulta também em 1.260 dias. Em Daniel 7, 25 e 12, 7 e Apocalipse 12, 14 menciona tempo e metade de um tempo. Ou seja, 3 tempos e meio. Tempo seria 2 tempos, seria 3, e metade de um tempo e meio. Que na verdade equivale a 3 anos e meio. 3 anos e meio, multiplicado pelos 12 meses do ano, dão 42 meses. Que multiplicado por 30 dias de cada mês, resulta em 1.260 dias. Então, um tempo, um ano. 2 tempos, 2 anos. E meio tempo, 180 dias. Que dá um total de 1.260 dias. Então, esse cálculo é falado em várias partes aqui da Bíblia, e se quem lê literalmente não entende isso de forma alegórica, porque em nenhuma parte o autor mostra o significado desses números alegoricamente. É apoiar também a ideia nesse texto aqui, Mateus 24. Quanto, pois, vide está no lugar santo, e a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, Mateus fala quando está no lugar santo. Ora, aqui a ideia desse texto dos pré-tribulacionistas é que é um texto, a primeira parte, cumprida em Israel. Para Israel. Já a ideia ali é que está falando da igreja passando, segundo a ideia aqui dos mid-tribulacionistas. Daniel 9. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, que é a última semana que nós já falamos muitas vezes aqui. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a alusão. E sobre a asa das abominações virá o asolador, e até a destruição determinada, a qual será derramado sobre o asolador. Daniel 12. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, estabelecida a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado que espera chegar aos 1.335 dias. Tu, porém, vai-te, que chegue o fim, pois descansará e estará no teu quinhão ao fim dos dias. Então, você vê uma tribulação nesse período grande de dias aí. A principal defesa do método tribulacionista é uma cronologia dada em 2 Tessalonicenses 2, 3, onde o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento da igreja, além de uma combinação entre a trombeta de 1 Coríntios 15, 52, a trombeta de Apocalipse 11, 15. Então, esses são os principais argumentos aqui. Um dos principais tem também as 2 testemunhas, que não vou falar, mas que está lá em Apocalipse 11. Então, vamos lá. Primeira questão. Em 2 Tessalonicenses, nós já vemos aqui o texto, uma parte fala que primeiro vai ter que ter apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ora, então, esse é um argumento que o homem vai manifestar antes de Jesus voltar. Mas naquele texto nós discutimos já, mostrando qual é a visão sobre esse mesmo texto no seu contexto imediato. Porém, essa é a visão e o argumento do MID. Então, aqui nós percebemos, né, que um dos argumentos é esse, que o anticristo é manifestado, a igreja estaria aqui já. A segunda questão aqui está em Coríntios 15, 52, que diz que os mortos vão ressuscitar primeiro e depois os nós vivos seremos transformados. Quando soar a última trombeta. Então, eles encaixam essa trombeta de Coríntios com a série do Apocalipse de 7 trombetas. Então, ele diz que quando soar a última trombeta, a igreja é arrebatada, e aí começa a ira de Deus ser derramada, que traz um problema para eles responder, que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Mestre tribulacionista é ainda mais recente que o pré-tribulacionismo, pois buscou conciliar ambos os pontos, pré e pós, se colocando entre eles. Então, ele tenta fazer uma conciliação entre essas duas ideias. Para o mid-tribulacionistas, a igreja será arrebatada no meio dos 7 anos da tribulação. Esse ponto de vista, porém, se equipara muito ao pré-tribulacionista, no sentido de que
Pois também ensina a existência de 3 ressurreições. Lembrando que o pós só ensina uma ressurreição para todos. O pré falou que vai ter o quê? Uma fase. Apoiado até em 1 Coríntios também 15, que diz o seguinte: Jesus, a primícia, os seus. Então, mostrando que existe a primícia, Jesus e depois os seus. Então, ele tem uma visão de um arrebatamento antes, uma ressurreição depois dos 7 anos, uma ressurreição, né? Antes dos 7 anos, desculpa, e uma ressurreição após os 7 anos. Também a ser colocado. Então, nós podemos ver aqui que exatamente a questão da ideia deles é que vai ter 3 ressurreições também, como diz o pré. Para o mídia, ele vai ser arrebatado na metade, no meio de 7 anos. Ensina a ressurreição de 3 fases. Uma secreta e outra visível, como também diz o pré-tribulacionista, uma secreta e outra visível. E também vai ensinar o quê? 2 fases, então, com isso da vida de Jesus, como diz o pré. Corre no meio e não no início da tribulação. É a discordância. Nesses pontos aqui. Eles discordam que não vai acontecer no começo da grande tribulação, no começo dos 7 anos, mas sim no meio. Então, eles vão trabalhar contra a iminência com isso. Então, Apocalipse 11, 12, diz assim: e as 2 testemunhas ouvirão uma grande voz do céu, que ele dizia: subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. Então, veja bem, essas 2 testemunhas, eles vão usar uma interpretação alegórica nessas 2 testemunhas de Apocalipse 11. Para eles, essas 2 testemunhas representam os 2 grupos, os que vão ressuscitar e os que vão ser arrebatados nesse período do meio. Então, eles vão alegorizar as 2 testemunhas. Não vão tratar como literal. Então, eles vão usar aqui o método da escola alegórica de interpretação. Então, apesar de usar muita questão literária, ele mistura agora com a escola alegórica, usando a alegoria para interpretar esse texto. Daí a acusação do pré que o MID ele está trabalhando com a hermenêutica de acordo com a sua necessidade, ou seja, troca de hermenêutica quando precisa, para ficar lógico a seu ponto de vista. O arrebatamento meso-tribulacionista assume que o arrebatamento ocorrerá no meio da tribulação, tomando como base Mateus 24, 15, 21 e Apocalipse 11, 12. Nesse ponto de vista, a igreja passaria pela ira e a perseguição do anticristo na primeira metade da tribulação. A posição meso-tribulacionista usa a profecia das 2 testemunhas em Apocalipse 11 para apontar que o arrebatamento ocorreria no meio da tribulação. Então, a base dele seria exatamente o capítulo 11 de Apocalipse. As 2 testemunhas, Apocalipse 11, 12, ouviram uma grande voz do céu, que ele dizia: subi para aqui, e subiram ao céu, em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Bom, eles vão falar então que as 2 testemunhas ouviu a voz e foi arrebatada. Vai ter outro problema aqui dentro desse mesmo texto, mesmo tentando alegorizar. Depois nós vamos falar sobre essa questão aqui desse texto aqui. A igreja suportará os acontecimentos da primeira metade da tribulação, que, segundo os meso-tribulacionistas, não são manifestação da ira de Deus. Então, veja bem, segundo o pós-tribulacionista, Deus vai proteger a igreja no meio da sua ira, como nós falamos na aula passada. Porém, para o meso, concordo com o pré que a ira de Deus não pode cair com a igreja estando aqui. Então, eles vão dividir nesse caso. Eles vão colocar que a primeira metade dos 7 anos, ou seja, os 3 anos e meio primeiro, quem persegue a igreja é o anticristo. Então, a igreja vai ser perseguida, mas pelo anticristo. Aí, a ira de Deus só começa a se manifestar com as trombetas. Quando terminar as trombetas, a última trombeta, a igreja é arrebatada, aí a ira de Deus começa a cair. Então, a ira de Deus só começa a manifestar, o derramamento da ira de Deus sobre a terra, depois que tirar a igreja daqui. Então, a igreja não passa pela ira de Deus, mas passa pela ira e a perseguição de Satanás e dos homens. Bom, então aqui nós já temos alguns problemas aqui para poder ver o texto aqui que eles estão afirmando. No próprio texto que eles vão citar, nós vamos estar vendo aqui, né, algum argumento contra essa ideia. Afirma-se que o arrebatamento ocorrerá
junto com a soar da última trombeta. Lembrando que a última trombeta para o meso-tribulacionista está falando da última trombeta de Apocalipse. Quando soar a última trombeta, a igreja é arrebatada. Então, na ideia deles, acontece da seguinte maneira. A igreja não pode sofrer a ira de Deus, mas a ira de Deus só começa depois da última trombeta. Depois de 3 anos e meio. E eles citam isso aí com base, a ideia exatamente, né, de Apocalipse 11, colocando as duas testemunhas como a ideia que essas duas testemunhas representam ali exatamente a igreja que, uma delas representa a igreja que vai ressuscitar e a outra representa a igreja que vai ser arrebatada. Então, eles alegorizam esse texto, porém, nós vamos ver que no próprio texto dá um problema para eles responderem, mesmo alegorizando. Daqui a pouco nós vamos ler o texto e vamos ver esse problema. Apocalipse 11, 2 e 3, vamos ver. E deixa o ato que está fora do templo e não os meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio vai durar. E darei poder a minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, vestidos de sacos. Olha bem, esse período aqui já é marcado o tempo desse período, que um dos argumentos do meso-tribulacionistas. Primeiro, 42 meses, corresponde ao quê? A 3 anos e meio. 1.260 dias profético, representa 3 anos e meio. Então, essas duas testemunhas vão estar atuando aqui durante só 3 anos e meio. Ora, se eles interpretam, então, que essas duas testemunhas representam a igreja que está aqui, nesse caso, quando Deus fala ali para as duas testemunhas subir até aqui e ouve aquela voz, e segundo o próprio texto que nós vamos ver, que é no soar da última trombeta que isso acontece, eles vão falar, tá vendo? As duas testemunhas é a igreja, porque lá em Coríntios 15 vai falar que quando soar a última trombeta, nós seremos transformados, arrebatados e transformados. No abrir e fechar de olhos. Com esse argumento, então, eles tentam colocar que as duas testemunhas representam a igreja, os mortos e os que vão ali, né, ressuscitar, e os vivos que após serão arrebatados nesse período, acontecendo exatamente em 3 anos e meio. Um dos argumentos é esse texto que eles vão usar. Apocalipse 11, 7 e 8. Então, eles vão dar outro argumento em cima do texto aqui. Vamos ver. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra. Então, olha bem. Aqui vai mostrar que aquelas duas testemunhas estão sofrendo não a ira de Deus, mas a perseguição da besta. Reforçando o seu ponto de vista. E os vencerá e os matará. Como diz também que o anticristo vai perseguir e matar os santos. Então ele vai pôr esse texto como tivesse a igreja passando uma tribulação, mas não por parte da ira de Deus, mas por parte exatamente da perseguição do anticristo. E já gerou seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Olha bem, eles vão falar aqui então que vai expor as suas testemunhas da cidade. Vai ter que alegorizar isso também. Por quê? Não pode pôr as duas testemunhas lá na cidade de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, não. Por que não pode? Se for literalmente isso, a igreja, para ser arrebatada, tem que ir todo mundo para lá para ser arrebatado. Então, nesse caso, eles vão alegorizar novamente essa passagem. Por isso que eles usam muita alegoria para defender seu ponto de vista. Apocalipse 11, 11, ele diz o seguinte: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Aqui já tem um problema para eles. Esse mesmo texto que eles usam para afirmar o seu ponto de vista, já lhe traz um questionamento. Primeiro, se as duas testemunhas, segundo o meso-tribulacionista, representam os que vão morrer e os que não vão morrer, aqui no texto está falando que as duas morreram. Então, como que uma testemunha representa os que vão ressuscitar e a outra testemunha representa os vivos arrebatados, se as duas testemunhas morreram? Então, essa parte do texto usado por eles bate no próprio ponto de vista. Então, a primeira pergunta que eles vão ter que responder dentro desse texto é essa pergunta. Ora, o que representa as duas testemunhas? A igreja arrebatada é a igreja que vai ser, né, ali morta e ressuscitada.
Ora, se esse texto representa duas igrejas e cada testemunha representa uma, então só uma da testemunha deveria ter morrido e ressuscitado, não as duas. Senão morreu todo mundo. Não tem arrebatamento, só tem ressurreição. Nesse sentido, então, eles vão ter que explicar essa alegoria feita com duas testemunhas, cada uma representa um grupo de pessoas, já que as duas estão mortas. Então, a primeira alegação é essa. Quem quer ser meso tem que pensar numa resposta para isso, né, bíblica. Apocalipse 10, 7 é outro texto que eles vão usar. Mas no dia da voz do sétimo anjo, que é a última trombeta, quando tocar a sua trombeta, você cumprirá o segredo de Deus que anunciou aos seus profetas, seus servos. Então, no Apocalipse 10, 7, que é anterior às duas testemunhas, diz uma promessa que quando soar a última trombeta, o sétimo anjo tocar essa trombeta, vai cumprir o segredo. Que segredo é esse? Eles falam que estão respondidos no capítulo 11, com as duas testemunhas, do arrebatamento e da ressurreição. Então, eles vão entender que é a trombeta que representa a mesma trombeta do Apocalipse, quando diz que vai soar a última trombeta. Primeiro questionamento é que a questão que o texto de Coríntios não diz que a trombeta dele é a mesma de Apocalipse. E em Israel, nós já estudamos aqui numa das aulas, vimos que tinha vários tipos de trombetas, de séries de trombetas, com propósito diferente. Então, quando fala soar a última trombeta, não quer exatamente essa trombeta. Pode ser a trombeta contrária, como diz aquela trombeta para a saída do arraial ou para as festas, que eram as trombetas de pratas, que não era 7, era 2. E quando soasse a última das duas, então o povo saía do arraial, que casa mais com o arrebatamento do que a questão de 7 trombetas, que a única passagem que vai mostrar 7 trombetas sendo tocadas é lá em Jericó, quando é tocado 7 trombetas e os muros caem. É trombeta de batalha, e não de retirada e nem de festa. Apocalipse 11, 15. Eles vão usar como argumento. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, então a última trombeta, o sétimo. E houve o céu grande voz que dizia: o rei do mundo viera a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Olha bem, quando soar a última trombeta, o reino vai ser do nosso Cristo. Então, a partir daí, eles entendem que essa última trombeta, que vai soar, depois ali, você vê da morte das duas testemunhas, a igreja é arrebatada. Novamente, eles vão ter que responder aquele texto das duas testemunhas mortas, e não uma só. 1 Coríntios, o texto que eles vão usar, para poder falar dessa última trombeta. 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, ninguém não vai ser todos morridos. Mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é a base do texto que eles usam para enquadrar com a última trombeta de Apocalipse, que se dá exatamente dentro das duas testemunhas depois de 3 anos e meio. Como fosse a mesma trombeta. Se o texto fosse claro que era a mesma série de trombeta, talvez estariam até com um argumento melhorzinho. Mas o texto aqui não está falando que é a mesma série de trombeta. Apocalipse 6, 9 e 10 é outra base deles. Que a igreja vai ser perseguida durante 3 anos e meio. E vai mostrar que a igreja está dentro da tribulação. Olha o que diz o texto. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julga ou vinga o nosso sangue do que habita sobre a terra? Então, veja bem, em Apocalipse 6, 9 e 10, viu uns pessoal ali que estava sendo morto pelo testemunho da palavra. E eles perguntaram até quando vai ter que esperar e vingar. Eles usam esse texto para falar, então, que a vingança não está acontecendo agora por Deus. Não está sendo derramada a ira de Deus nesse momento. Mas aqui está sendo morto por Satanás. Então, eles falam que os 3 anos e meio primeiro não tem a ira de Deus. Justificando aí, então, porque que a igreja pode ficar aqui. Está sendo perseguida por Satanás. Mas depois, quando for ter 3 anos e meio, começa a ira de Deus. Assim que ele divide o meso tribulacionista. Apocalipse 6:11 é outro versículo que ele vai usar para poder defender sua tese. E foram dadas a cada uma cumprida a veste branca, e foi-lhe dito que repouse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos,
que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, aquele pessoal que estava morto no céu, tinha sido morto, estava também esperando o restante que estava morrendo lá embaixo. Daí está falando, a igreja está passando por grande tribulação lá embaixo. Estão na tribulação, mas não é da ira de Deus. Porque aqui, lá em cima, estão clamando para que Deus derrame a ira dele. Até quando? Vinga o nosso sangue sobre os que estão na terra. Então Deus não está vingando ainda para falar isso. Esse é outro argumento todo meso tribulacionista, que os 3 anos primeiro vai ter morte e perseguição à igreja, mas a ira de Deus não está sendo derramada. Só vai ser derramado quando soar a última trombeta e a igreja sair daqui. Outro texto usado por ele está em Apocalipse 6, 12 e 17, que diz assim: E havendo aberto o 6º selo, olheis que houve uma grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes e ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas, e nas rochas e das montanhas. E diziam aos montes e ao rochedo: Cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha bem, essa parte final. A ira de Deus não está sendo derramada. Está vindo o dia da grande ira de Deus, que está vindo. Então, ele está mostrando. Olha bem, que Apocalipse 6, 12 está falando que a ira está vindo. Vai chegar. Quando? Quando soar a última trombeta. Então, Deus não está derramando a ira. A grande perseguição, sim, é por parte do anticristo aqui na Terra, e não de Deus. Agora, na segunda parte, a ira de Deus vai ser derramada. Apocalipse 7, 9, 16. Depois dessas coisas, olhei, eis que uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e língua, que estava diante do trono e perante o cordeiro. Então, olha bem, tinha uma multidão chegando lá no céu, trajando veste branca e com palmas nas suas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: Salvação, nosso Deus, que está sentado no trono e o cordeiro. E a todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões, e dos 4 animais, e prostrados diante do trono sobre seus rostos. E adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: Esses que são vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? A pergunta foi feita: quem são essas pessoas de todas as tribulações que estão aqui em cima? Quem são eles? Aí a resposta: E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Esses são que vieram de grande tribulação. Opa, então eles estavam na grande tribulação, passando lá embaixo, e eles vieram dessa grande tribulação. E lavaram suas vestes e banquearam o sangue do cordeiro. Então, aqui está falando que tem alguém passando luta lá e morrendo de grande tribulação. Então, alguém está perseguindo esse povo. Por isso estão diante do trono de Deus, e serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Então, o Apocalipse está mostrando que tem um povo morrendo e está indo para lá, que está vindo de grande tribulação. Apocalipse 8, 6 e 7. Os 7 anjos que tinham 7 trombetas, preparados para tocá-las. Aqui tem um problema para eles agora. Eles falaram que quando soar a última trombeta, a igreja é arrebatada, aí começa a ira de Deus, só depois da 7ª trombeta. Mas quando a gente lê o texto da trombeta, é Deus que está derramando a ira dele. Quando ela começa na primeira trombeta, já começa a ira de Deus sendo derramada. A ira vem dos céus, e não do anticristo. E agora? Eles vão ter que responder isso. Não é quando soar a última trombeta, que a igreja é arrebatada, que começa a ira de Deus aqui na terra, que até então é a ira de Satanás que está perseguindo a igreja? Bom, não casa com o texto, porque não é depois da 7ª trombeta que começa a Deus derramar sua ira. É desde a primeira trombeta. Então, eles têm outros problemas para resolver nesse texto. Olha o que diz o texto. Os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para trocá-las. O primeiro ele tocou a sua trombeta, e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foi lançado na terra, que foi queimado na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores,
e toda a erva verde foi queimada. Aí alguns mesotribulacionistas falam assim, não, a ira de Deus estava sendo derramada, mas não na igreja, estava fora. A igreja estava protegida. Aí vai começar a tentar consertar isso aí. Que tiver uma proteção, e quando a ira de Deus ficar mais brava depois da sete trombeta, aí que a igreja ia sair. Então, alguns tentam consertar com isso, porque senão fica preso a essa questão aqui, que a trombeta é a ira de Deus. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas tocaram, então você vê que começou a derramar sobre a terra. Segunda trombeta toca e se derrama sobre o mar. Então você vê que as pragas vão estar caindo. A teoria do arrebatamento mesotribulacionista é essencialmente uma via média entre a posição pós-tribulacionista e pré-tribulacionista. Ou seja, a igreja passa e ao mesmo tempo é poupada. Concordo com o pré-tribulacionista ao afirmar que o arrebatamento da igreja é um acontecimento distinto da segunda vinda. E que a igreja tem promessa de libertação da ira. Então, concorda com isso, com os pré. Tem em comum com os pós-tribulacionistas a crença de que a igreja tem promessa de tribulação aqui na terra e necessita de purificação. Que as escrituras não ensinam a doutrina da iminência, que a igreja é vista na terra depois do Apocalipse. Então, nisso eles concordam com os pós-tribulacionistas. Então, você vê que tem uma junção de duas ideias na ideia meso-tribulacionista. Base essencial do meso-tribulacionista. Então, vamos ver, nós já vimos algumas. Ao estudar a posição meso-tribulacionista, é útil observar que muitas de suas bases essenciais são idênticas às dos pós-tribulacionistas. Então, eles têm muito mais base com pós até do que com pré. O mesotribulacionismo precisa negar ou pelo menos enfraquecer a interpretação da dispensacional das escrituras. Ou seja, eles vão ter que negar o método literário como correto de interpretar a escritura e vão usar métodos alegórico e literal em vez de quando, misturando suas ideias. Nega a estrita distinção entre Israel e a igreja. Porque eles vão falar que a igreja que está sendo purificada a 70 semana é uma purificação da igreja, sendo que a 70 semana é um castigo sobre Israel, como nós falamos anteriormente. Então eles põem a igreja aí, vai ter que alegorizar isso aí, o que é para Israel mudar para a igreja. Sem que a igreja então vai pagar pelo pecado de Israel também, porque a 70 semana é uma punição sobre Israel e o seu povo. Isso se observa no fato de essa teoria situar a igreja a primeira metade do período determinado sobre o povo e a cidade de Daniel. Então, como ele põe a igreja no lugar de Israel, ele põe até no castigo no lugar de Israel. Porque a 70 semana é um castigo que caiu sobre o povo de Israel pela sua desobediência. É só começar o texto, vai ver que Daniel está orando, que o povo estava sofrendo e pagando o ano de cativeiro pela desobediência. A teoria repousa numa compreensão da tribulação que divide o período em duas metades, separadas e desconexas, de modo que a igreja possa passar pela primeira metade, ou seja, 3 anos e meio, mesmo que não tenha parte na segunda. Então, a igreja vai sair da segunda e os 3 anos e meio não. Então, eles vão falar o seguinte, da última semana de Daniel, a ira de Deus foi derramada na metade da semana depois. Ou seja, então não cumpriu 490 anos de punição. Se o primeiro 3 anos e meio não tem punição de Deus, não tem ira, então eles começam a fazer esse tipo de jogada. 4. A teoria precisa negar a doutrina da iminência, porque ali você sabe exatamente o dia do arrebatamento. Começou hoje, manifestou o anticristo. 3 anos e meio vai ter o arrebatamento. Eu sei o dia e a hora do arrebatamento. 3 anos e meio tem a segunda vinda. Eu sei o dia e a hora da segunda vinda. Então eles vão ter que negar que existe uma iminência, uma vigilância, porque você não sabe a hora que o Senhor vai manifestar. Como diz alguns textos da iminência. Eles vão ter que negar o texto que se dá a ideia de iminência da volta de Jesus, a qualquer momento, e da surpresa da volta dele. Porque nós vamos saber o dia e a hora, tanto do arrebatamento, como da segunda vinda para o mundo. Essa teoria tem que negar o conceito da igreja como mistério, para que a era da igreja possa superpor-se o plano divino para Israel. Ou seja, a igreja estava no plano de Israel e a igreja de Israel é uma coisa só. Então, o mistério vai ter que negar, como diz o pós também sobre o mistério. Que são todas aquelas discussões que nós tratamos entre o pré e o pós lá atrás. A teoria precisa depender, em parte, do método espiritualizante da interpretação. Ou seja, em parte, eles vão ser literalistas. Mas quando chegar em certa situação que ele não consegue manter o seu ponto de vista, eles vão mudar a hermenêutica. Ou seja, recebe a acusação de um peso, né, e 2 medidas.
Uma hora uma coisa vale, como interpretação a regra vale, outra hora a regra não vale. Ele muda de regra, muda de escola de interpretação. Por quê? Porque não está casando com a ideia dele. Ou seja, então não é a regra. Usa-se como quando quer. Porque foi a regra, é para ser aplicada sempre. Não, isso não é a regra. É uma opção você usar aquele método para interpretar. Então, o texto fica sem regras claras. As regras podem ser mudadas de acordo se não der certo o que você quer. Então, isso é uma acusação contra eles que vão misturar duas escolas hermenêuticas contraditórias entre si. Os argumentos essenciais do mesmo tribulacionismo. Um dos estudos dos argumentos usados pelos mestres tribulacionistas para apoiar sua posição revela que eles não usam vários argumentos dos pós-tribulacionistas. Negação da eminência, como nós falamos, letra A. Letra B, promessa de tribulação, então a igreja vai passar a perseguição do anticristo. Letra C, negação da igreja como mistério, porque vai sobrepor sobre Israel. Letra D, a natureza dos selos e das trombetas. Um quarto argumento usado pelo mesmo tribulacionista é a interpretação de que os selos e as trombetas não são manifestação da ira de Deus. Ora, esse argumento nós já falamos lá atrás. A primeira trombeta está saindo do céu, não está sendo o anticristo que está indo, não. É Deus que está enviando do céu, tocando a trombeta lá do céu e caindo ali as pragas sobre a terra. Lá do céu. Inclusive sobre a própria besta, diz o texto lá. A trombeta tocada e cai e fere a besta, e o seu trono é ferido. Então, não parece aqui que está tendo lógico anunciar que a trombeta e os selos não são um julgamento divino. O outro argumento, a letra E, é a duração do período tribulacional. Um quinto argumento usado pelos defensores dessa posição é que o período tribulacional tem a duração de apenas 3 anos e meio. Porque eles vão falar o seguinte, ó, vai ter 3 anos e meio de falsa paz. Então, só tem tribulação de 3 anos e meio, não 7 anos. Então, para que a igreja vai sair durante 7 anos, que só vai durar 3 anos e meio? Ora, mas a igreja não está sendo poupada? Então, se o anticristo vai perseguir desde o começo, para a igreja ele teria tribulação o tempo todo. O sexto argumento apresentado em defesa dessa posição é a ideia de que o arrebatamento é descrito em Apocalipse 11. Para apoiar essa posição, Harrison sustenta que as duas testemunhas são símbolo de uma companhia maior de testemunha, que ela representa 2 grupos, os mortos e os vivos, por ocasião do arrebatamento. Nós já falamos sobre isso. O texto fala que as duas morreram. Se uma representa da testemunha os mortos que vão ressuscitar, e a outra representa os vivos que não vão morrer, mas serão transformados, o texto estaria errado, porque o texto diz que as duas morreram e ressuscitaram as duas testemunhas. Então, da onde que pegou a testemunha arrebatada ali? Se morre as duas testemunhas no texto. Então, esse texto, colocado por eles mesmos, dá uma questão de dúvida sobre o seu ponto de vista. Porque o texto está falando o contrário do que eles estão afirmando sobre as duas testemunhas. G. Outro argumento que eles tentam usar é a cronologia do livro de Apocalipse. Um sétimo argumento depende da interpretação mesotribulacionista para a cronologia do livro do Apocalipse. De acordo com essa teoria, conforme observado antes, os 7 selos e as 7 trombetas nos levam ao fim da primeira metade da 70ª semana, que termina com o arrebatamento da igreja no capítulo 11. Os 7 taças descrevem o derramamento da ira de Deus. Então, para falar que a ira de Deus são as 7 taças e não as 7 trombetas. Mas nós lemos no texto lá, as 7 trombetas saem ali punição do céu. Inclusive sobre o trono da besta e seus adoradores. Então, não bate com o que eles estão afirmando. Eles estão falando uma coisa e o texto está falando outra. Mesmo tentando alegorizar o texto, não bate a alegoria do texto ali, porque não sai ali a besta, a perseguição. Mas vamos lá. As 7 taças descrevem o derramamento da ira de Deus na visão meso, da segunda metade da 70ª semana, os 3 anos e meio da tribulação, que se desenrolam nos capítulos de 12 a 19. Então, no capítulo 12 a 19, começa a grande tribulação de 3 anos e meio, na visão meso. Assim, os capítulos de 4 a 11 descrevem a primeira metade da 70ª semana, enquanto o capítulo de 12 a 19 descreve a segunda metade da semana. Então, essa é a visão do meso. H.
O outro argumento que nós já falamos, mas eu vou voltar aqui e falar como, né, já distribuindo em números. H, a identificação da última trombeta. O oitavo argumento da posição mesotribulacionista identifica a sétima trombeta de Apocalipse 11:15 com a última trombeta de 1 Coríntios 15:52 e de 1 Tessalonicenses 4:16. Harrison é um defensor desse ponto. Formula a posição mesotribulacionista da seguinte maneira: Paulo, por inspiração do Espírito, sem dúvida, coloca a ressurreição e arrebatamento dos santos pela vinda de Cristo ao soar da última trombeta. Então ele vai colocar a ideia que a última trombeta de Coríntios é a mesma referência da última trombeta citada em Apocalipse 11, das duas testemunhas. Mas aí cai esse problema. Não existe só uma série de trombeta histórica para Israel. Tem a série diferente. Por exemplo, qual é o propósito do arrebatamento? Olha, o propósito do arrebatamento é livrar a igreja. Isso vocês concordam também, da ira de Deus. É livramento? É. Qual o segundo propósito? Uma reunião com Cristo lá no céu. Eles também concordam com isso. Então vamos lá. Como é que eram tidas as trombetas de Israel? Nós já falamos aqui numa das aulas. Existia trombeta para batalha e existia trombeta para festa e existia trombeta para sair do arraial. Segundo a Bíblia, existia duas trombetas de prata que era tocada para a saída do arraial e para reunião para festa e para reuniões. Ora, essas trombetas, que eram duas e não 7, casa melhor com a ideia exatamente do arrebatamento, que é uma saída daqui da terra e também uma reunião com Jesus no céu. Então, casa melhor a ideia das duas trombetas e não de 7. Agora, 7 trombetas casa melhor com a ideia lá de Jericó, quando é tocado 7 trombetas para guerra, para destruir o muro. Então, as 7 trombetas de Apocalipse são trombetas de guerra. A trombeta do arrebatamento, o próprio Jesus toca, com voz de arcanjo. Mas a trombeta de Apocalipse, quem toca é anjo. Então tem muitas diferenças entre as trombetas, para poder ser uma firme afirmação e argumento deles, afirmando que é. E outro problema é a questão, quando soar a última trombeta, nós seremos arrebatados. E colocar as duas testemunhas, como nós já falamos anteriormente, como sendo representantes dos mortos e vivos, está errado, porque as duas morrem. Todas as duas testemunhas, como nós vimos no texto, morrem e são ressuscitadas. Ali só tem ressurreição, não tem ali arrebatamento ali. Eles ressuscitam e sobem até o céu. Se uma representava os vivos, como é que ela morreu? Está uma representação muito mal feita aí. Teria que ter matado uma testemunha e a outra sobrevivido. Então, nós pegamos aqui essa ideia do meso-tribulacionista, né? E trabalhamos essa ideia, depois o ponto que eu vou pular aqui agora, nós já falamos da aula passada, e vamos ver um pouquinho sobre a questão de profecias para a gente entender melhor. Nós falamos, então, vou só recordar aqui dos pontos de vistas. Vou só passar aqui um pouquinho primeiro, vou dar uma resumida geral para vocês, e vou passar aqui o ponto de vista dos três. Os três trataram de profecia e tentaram colocar uma questão cronológica na profecia, como meso-tribulacionistas. Será que é possível você fazer isso? Será que profecia trabalha com método cronológico linear, como eles estão querendo colocar? Então, nós vamos ver como é que se interpreta a profecia. Mas como é que você sabe disso? Porque já tem muitas profecias cumpridas. Já aconteceu muita profecia. Então, não é fácil você ver como é que é a profecia citada e cumprida, para a gente saber se a metodologia de cumprimento de profecias. Se tem uma metodologia passada, sempre houve de uma maneira a profecia em um cumprimento, em uma interpretação de profecia daquela maneira, é lógico que é, né, coerente raciocinar que vai continuar do mesmo metodologia de cumprimento futuro. Já que a profecia é um aviso de despertar, é lógico que a melhor coerência é manter o aviso de uma forma coerente, como é que era dado o aviso, sempre foi dado, de profecias. Então, resumindo aqui, nós temos um quadro aqui, vamos pensar. Nesse quadro, nós temos escola de interpretação, a setinha que estou postando para vocês, a escola alegórica, isso que é uma escola hermenêutica de interpretação de texto. Nós temos a questão eclética, que já é outro, que mistura as ideias, que o Meso é uma, está misturando as ideias das escolas. E nós temos a questão aqui da escola literalista, que é o método
do dispensacionalista de interpretação de texto. Então, nós já discutimos sobre essa escola. Essas escolas foram formando os grupos. Então, nós temos aqui os pontos de vista. O ponto de vista historicista, preterista, nós temos o idealista, nós temos o futurista e nós temos o eclético. Então, esses 4 aqui são os pontos de vista dentro do livro de Apocalipse, que vai ter a base das escolas agora hermenêutica na interpretação. Sendo que o historicista, preterista, idealista utiliza-se dessa escola alegórica. O historicismo preterista mistura um pouquinho a escola. Então, ele é meio eclético em questão hermenêutica. Ele mistura um pouquinho da escola alegórica com a escola literária. Do futurista, que é totalmente da escola literária, forma-se o pré-milenista. Mas entre o pré-milenista tem alguns grupos que também é eclético em interpretação. O pré-milenista puro literalista vai virar dispensacionalista clássico, vai manter a escola literária até aqui. Já a escola sobre o pré-milenista progressivo, que é o dispensacionalista progressivo, e pré-milenista histórico, nós estudamos, eles vão usar o quê? Um pouco de literalismo e um pouco de alegoria. Então, eles vão misturar, eles vão ser meio eclético na mistura da ideia hermenêutica. O dispensacionalismo progressivo vai ainda aumentar a eclética dele. Ele vai misturar o ponto de vista também preterista, historicista, idealista e futurista. No ponto de vista, chama-se dispensacionalista progressivo. Então, ele vai ser eclético nas escolas de interpretação e também vai ser eclético nas escolas ali já formado de ideias, que é historicista, preterista, idealista e futurista. Então, eles vão ser ecléticos, misturar essas ideias todas. Daí, o pré-milenista histórico, eles vão fazer uma mistura também. Vai surgir, então, o pós-tribulacionista, já que vem de uma escola também, que mistura alegorismo e literalismo, vai continuar com essa mesma base. Porque eles vêm dessa escola que tem essa maneira de interpretar, misturando as escolas hermenêuticas. Então, dentro dos pós-tribulacionistas, nós temos amilenistas, nós temos preterista, idealista, historicista e pré-milenista também. Então, nós temos ali pós-milenistas, amilenista, pré-milenista, todos defendendo pós-tribulacionistas. Dentro da escola dispensacionalista clássica, nós temos ali o parcialismo, que é a teoria do arrebatamento parcial, aí depende de questão ali teológica, se o cristão perde ou não a salvação, que vai discutir isso. E o pré-tribulacionista, né, puro, que seria um dispensacionalista que interpreta totalmente literal. O método tribulacionista vai estar, então, concordando com o método literal dos pré-tribulacionistas, né? Ali, em parte, eles vão estar concordando com os pós-tribulacionistas, colocando a metade, um meio termo entre os dois. É o que nós acabamos de estudar. Então, esse gráfico aqui vocês gravam, dentro do conhecimento que vocês têm da escola, né, que já foi explicado, esse gráfico você tem uma visão geral, como é que funciona o esqueleto aqui da escatologia, de pensamentos. Então, você vê que a base está lá em cima, entre hermenêutica. E por isso que é muito importante vocês pegarem as primeiras aulas e trabalhar a questão da hermenêutica, para você ouvir como é que se formaram a escola hermenêutica e o que eles acreditam, como se deve interpretar o texto. Bom, passamos, então, à interpretação da profecia. Nós vamos parar um pouquinho agora para o intervalo e daqui a 15 minutos nós retornamos com a aula. Eu vou mandar de novo, né, o convite e 15 minutos retornamos para poder terminar essa segunda parte da aula, que vai trabalhar exatamente a questão da interpretação da profecia. Ver como é que as profecias são interpretadas para que não tenha algumas discussões de escola. Como diz, como em brevemente virei. Será que a profecia, quando fala a palavra breve, entende breve como uma coisa bem rápida? Porque assim diz o preterista, que é. Então, entender como é que se funciona a linguagem profética em questões de interpretação de profecia é importantíssimo para poder discernir a questão, né, de escatologia e hermenêutica da Bíblia. Na segunda parte, nós vamos tratar exatamente da interpretação da profecia para vocês. Daqui a pouco, então, a gente retornamos para cumprir a segunda parte aqui e podemos aqui estar continuidade a aula de hoje. Então, até daqui a pouco, irmãos. Tira uns 10, 15 minutinhos, fica de olho ali e volta a entrar de novo
que daqui 15 minutos a gente volta à aula de novo de hoje. E acabamos de falar sobre a interpretação das profecias no dia de hoje. Então, eu espero, irmão, daqui a pouco.